bem? Nós vamos agora a mais um caso clínico, mostrando aqui um diastema severo. Então, um paciente com 14 anos e 5 meses, vejam que ele apresenta aqui um diastema severo entre o 11 e o 21. E aqui na parte inferior, um diastema por perda dos incisivos centrais inferiores. Então, na radiografia panorâmica, a gente pode observar aqui o segundo molar inferior descido e o segundo premolar. Então, esse dente descido foi extraído e a gente reposicionou esse segundo premolar. Do lado esquerdo, nós temos aqui um segundo molar inferior descido. Vejam que aqui tem uma agenesia, então não tem aqui o segundo premolar. Então esse dente depois foi extraído também para a gente fazer o alinhamento e o nivelamento. Os modelos de estudo, aqui o superior e o inferior em oclusão, e aqui uma vista oclusal, mostrando aqui o diastema e aqui a ausência dos incisivos inferiores. Ele tinha aqui uma hiperplasia gengival severa. Então a gente procurou fazer um alinhamento e um nivelamento usando fios de nitinol bem leve. Então aqui nós temos já uma fase de nivelamento e alinhamento com a redução dos diastemas. Então foram utilizados aqui fios leves de nitinol 12 e 14. Depois nós passamos para os fios de níquel cromo 012, 14, 16 e passamos aqui o elástico corrente. E este elástico corrente de canino a canino foi fechando então este diastema. Só o elástico já foi o suficiente. Caso contrário, se não houvesse o fechamento total, então a gente poderia fazer aqui uma lente para fechar esse espaço. Mas não teve problema. Veja que uma vista aqui oclusal superior, um fechamento desses diastemas. Aqui ficou um pequeno espaço, que depois foi feita aqui uma retração, o fechamento, e aqui o nivelamento, o alinhamento, mantendo aqui o espaço perdido dos incisivos centrais inferiores. Aqui então uma vista anterior, uma vista aqui lateral do lado direito e aqui uma vista lateral do lado esquerdo. Veja o elastique corrente de canino a canino. Aqui foi feita uma correção da posição dos caninos superiores. Então veja que os caninos superiores eles estavam um pouquinho girovertidos. Então foi colocado aqui um elastique corrente para melhorar essa giroversão, para deixá-lo em posição e ao mesmo tempo fechar o diastema. Aqui uma vista lateral, mostrando a retração do canino do lado direito, e aqui uma vista lateral do lado esquerdo. Nesta fotografia, pode-se observar aqui na região anterior que foi colocado um tubo de proteção. Esse tubo ele protege o lábio, que o fio ele pode cortar o lábio ou fazer uma marca. Então vejo aqui o tubo de proteção, uma vista do lado direito, do lado esquerdo. Aqui uma vista superior, já com o término do alinhamento e nivelamento. E já foi feito aqui o conjugado. Foi feito um amarramento, foi amarrado aqui os dentes de canino a canino, para não abrir então o diastema. Foi colocado aqui um fio 018 na parte superior e inferior. Na parte superior nós temos aqui o arco ideal
o arco ideal com as dobras inset e aqui o offset na região de canino, aqui na região de lateral, aqui na região de canino e aqui região de incisivos centrais. Vejo aqui o inset e aqui o offset, a curvatura vestibular do canino. E aqui o arco na região anterior dos incisivos centrais. Uma vista lateral direita e esquerda e aqui uma vista inferior com o arco 0,18 e o tubo de proteção. Foi feita então a modagem superior e inferior. Então aqui estão os modelos superior e inferior. O superior vai ser confeccionado uma placa de Hawley de contenção e no modelo inferior uma placa funcional, colocando aqui os dentes perdidos. Uma vista lateral direita, uma vista lateral esquerda. Aqui uma vista oclusal. Vejo aqui uma vista oclusal superior, uma vista oclusal inferior. E aqui uma vista oclusal inferior. As placas de Hawley e a placa funcional já prontas, colocadas aqui no modelo. Uma vista anterior, uma vista lateral direita e esquerda. Placa de Hawley e aqui inferior a placa funcional. Aqui mostrando numa vista oclusal a placa de Hawley com grampo de Adams, grampo auxiliar e o arco vestibular. E aqui a placa funcional com os dentes para melhorar então a parte estética do paciente. Aqui uma outra vista da placa de Hawley e aqui da placa funcional. Aqui colocado no paciente a placa de Hawley e aqui a placa funcional, uma vista lateral, direita e esquerda. Novamente aqui nós temos uma vista oclusal e uma vista inferior. Vejam que esta placa mudou bem a estética do paciente. Antes ele não tinha esses dentes e já com os dentes a estética melhorou bastante. E aqui uma vista mostrando então a placa de Hawley e principalmente aqui a placa funcional, dando então uma estética para este paciente. Esse diastema pequeno formou porque demorou um tempo para a confecção da placa, mas a placa de Hawley com o tempo vai fechando esse pequeno diastema. E com isso nós encerramos então mais um caso clínico.